Boa noite, eu sou a professora Graziela Comini, sou a coordenadora do Núcleo de Gestão de Projetos, então para mim é uma honra a gente poder estar abrindo, e este webinar é do que a gente abre, né, essa sequência em 2023, e a gente queria pegar num tema muito relevante, né, para justamente a gente sensibilizar a todos, né, da relevância, né, da preocupação com a sua saúde mental, e como que isso afeta a gestão de projetos, né? Eu vou só, como todos aqui estão chegando, essa é um webinar aberto, nem todo mundo conhece a FIA, então eu vou gastar, assim, vou roubar muito pouco tempo. A Silvana generosamente, né, me cedeu alguns minutinhos para que eu pudesse falar da Fundação Instituto de Administração, e que a gente pudesse aí, né, para aqueles que estão chegando hoje, conhecer um pouco mais a nossa organização. A FIA, ela é uma iniciativa, foi criada por nós professores da FEA, do Departamento de Administração, no início da década de 80, quando a gente via a importância da gente criar uma instituição que oferecesse atividades de extensão, que pudesse conduzir, né, atividades de consultoria, e também continuar desenvolvendo pesquisas, né, com parcerias, e a gente, dentro da universidade, tinha algumas dificuldades, né, para a gente poder oferecer algo para a sociedade que pudesse ser pago. Então, no final da década de 80, o grupo de professores do Departamento de Administração achou-se que era importante criar uma fundação que fosse uma fundação, e isso acabou sendo um modelo extremamente bem sucedido, né? E que, se no passado a FIA estava muito vinculada à FEA, ao Departamento de Administração, a gente tem, na virada do século XX, a gente tem aí uma FIA totalmente independente, né? E muitos dos programas, núcleos de pesquisas que existiam no Departamento de Administração, foi natural desenvolverem, né, arcabouços teórico-conceituais e aplicados na prática dentro da Fundação Instituto de Administração. Então, nós aqui, que é um núcleo de gestão de projetos, a gente tem já programas e cursos desde o final da década de 80, início de 90, então a gente criou cursos de formação, depois de pós-graduação, e a gente tem, né, desde 2002, o nosso MBA. Então, no ano passado, a gente comemorou 20 anos de MBA. E tem marcos muito relevantes aqui, né? Nesse crescimento, a gente sempre brinca que a FIA é aquele filha que cresceu e que criou asas, né? Criou a sua própria graduação, ele tem nota máxima no seu curso de graduação, o seu mestrado profissional com excelentes notas, os MBAs são ranqueados, né, estão nos top rankings, né, tá em posições de altíssima número no seu ranking, e a gente, então, a partir então, da entrada dos anos 2000, nesse século XXI, então a gente tem aí, né, uma FIA bastante potente, né, com total independência, e o nosso corpo docente, a gente conta com pessoas com embasamento acadêmico e, ao mesmo tempo, com muita vivência prática, né? Então, acho que esse hibridismo, ele é um traço aqui que a gente tem da FIA. A gente tem, né, como a gente comentou, parcerias internacionais, a gente tem todas as acreditações relevantes nacionais e internacionais, né, como do próprio MEC, obviamente, mas também fora da EICSB, da Equis, e também, no nosso caso, em gestão de projetos, a gente também, né, tem essa articulação e essa parceria, né, por exemplo, com o PMI. Todos os nossos cursos, né, depois são transformados em PDUs, em créditos, né, e a gente dialoga exatamente com aquilo que essas associações voltadas para projeto. O nosso núcleo, nós somos em 10 pessoas, né, a gente tem, né, a coordenação que atualmente o próprio presidente da Fundação Instituto de Administração, professor Roberto Spraja, foi o que criou o núcleo, né? Eu sou a vice-coordenadora, temos a professora Ana Carolina Coletti, que cuida de toda a parte pedagógica, juntamente com a Juliana Cometti. Aí a gente tem toda uma equipe de suporte na área comercial, na área
de apoio administrativo e financeiro, né? A gente tem, né, parcerias internacionais, né? A gente, enfim, isso para a gente é um motivo de grande orgulho, né? Aqui só para a gente tem oferecido, né, no nosso portfólio de cursos, né? A gente tem um portfólio onde a gente tem uma musculatura mais de gestão e gestão em projetos, que é o nosso MBA, que a gente está com as últimas vagas ainda, né? Caso alguém queira, a gente inicia em 28 de março, ele é um curso bem interessante, porque junta alunos de outros MBAs, como marketing, gestão de pessoas empresarial, dentro de um núcleo core, e a gente tem um curso de especialização em gestão de projetos, que já iniciou, né? Mais que turmas superlotadas, e que quem quiser tem aí, já a gente começa no segundo semestre. E a gente tem, né, cursos menores, né? Que sejam de formação, fundamentos, e agora a gente começa em abril, a gente tem um cluster específico de ágil, né? Então, a gente tem a parte mais de fundamentos de ágil, a gente tem um curso específico de mentoria em agilidade, e um curso de liderança em projetos ágeis, né? Além disso, esses cursos que a gente tem dentro da FIA são presenciais e EAD ao vivo, e a gente tem uma parceria muito bacana, né, com a FIA Online, onde a gente tem, né, a partir da pandemia, a gente criou um curso totalmente assíncrono, né? Então, é com aulas gravadas, voltadas para a gestão de projetos. E eu comento isso porque o tema que a gente vai falar hoje, né, dialoga especificamente também com uma especialização que existe nessa parceria da FIOline, que é conduzida pela professora Ana Limonge, e é um curso voltado, né, que chama Mental Health e Gestão de Qualidade. Então, aqueles que estão bem interessados podem dar uma olhada, depois a gente pode colocar o link aqui no chat. Então, é um específico sobre saúde mental. Então, aqui depois a gente pode deixar, mas aqui tem os nossos contatos, né, com o QR Code aqui do MBA, que está ainda em aberto, e no caso do curso de gerenciamento ágil, que começa 27 de abril, mas aí vocês podem tirar todas as dúvidas, né, que tiver, pode mandar, né, falar aqui no WhatsApp ou aqui entrar em contato com a gente pelo e-mail do GPRO. Bom, roubei 10 minutos, né, Silvana? Então, assim, foi cravados, né, para a gente, aquilo que eu tinha comentado com você, e agora, realmente, a gente passa para aquilo que é o tema específico, né, que a gente quis abrir a nossa série, que é sobre saúde mental. A Silvana é uma psicóloga com abordagem, né, cognitivo-comportamental, ela é facilitadora de grupos, rodas de conversa, oficinas, workshops, assim, enfim, tem muita experiência grande na área de treinamento dentro de corporações. Ela faz parte de grupo de colaboradores da equipe da psiquiatria da infância e adolescente do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, tem escrito sobre mindfulness, enfim, é uma especialista super fera, né, aqui no tema, e vai um pouco, então, contextualizar sobre essa temática, particularmente de como a gente lida com isso em projetos. Silvana, então, o tempo é todo seu. Eu peço para todas as pessoas que estão aqui conosco, né, aqui já vi que algumas já estão colocando perguntas, né, aqui no item específico. A Silvana, ela vai fazer uma apresentação e, no final, ela vai dialogar com vocês, né? Então, todos aqueles que estiverem assim, puxa, eu quero uma pergunta, assim, então, por favor, coloquem que eu vou estar aqui junto com a Silvana, a gente vai estar montando aqui grupos de perguntas para que a gente passe e espero que a gente consiga dar conta de todas essas questões. A gente deve ir até umas 8h15, né? Assim, então, esse é o tempo que a gente vai estar conduzindo o nosso webinar. Silvana, né? O tempo é todo seu. Muito obrigada, Graziela. Agradeço muito o convite para fazer esse bate-papo aqui, né, de um tema super importante. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, né, de poder falar desse tema aqui que é tão importante e que tem sido muito relevante nos últimos tempos, né? A gente passou por um período difícil e esse assunto ele vem ganhando força.
Então, a primeira coisa que eu vou pedir é que, se vocês puderem e quiserem, anotar no papelzinho, em algum lugar, mesmo que seja na cabeça, ou no celular, se quiserem, faça uma listinha aí que a gente vai, talvez, aumentando, se for o caso, uma listinha de coisas que você gosta de fazer, né? Vou deixar aqui esse lembrete, e você não vai compartilhar com ninguém, a gente não vai fazer nenhum tipo de troca, simplesmente você anote aí que talvez ela possa ser útil no decorrer da nossa conversa. Bom, vamos começar perguntando o que é saúde mental, né? E responder essa pergunta, o que é saúde mental, não é uma tarefa lá muito fácil, porque são diversas as fontes e saberes que tentam aí conceituar esse tema, né? Mas, segundo a OMS, por exemplo, né, a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental ela refere-se a um estado de bem-estar na qual a pessoa é capaz de desenvolver as suas próprias habilidades, lidar com os estresses do dia a dia, né? E ser produtiva e contribuir para a sua comunidade. Então, a saúde mental, ela é mais do que simplesmente, né, a ausência de problemas, e ela é entendida como um estado onde a pessoa está bem o suficiente para poder lidar com as situações cotidianas, né? Então, diariamente, nós lidamos com questões pelo ritmo acelerado de vida, né? Algumas vezes por relações fragilizadas, né? E por contratempos que podem prejudicar as nossas relações. Então, a gente lida com essas questões diariamente. E a saúde mental acaba por influenciar, então, a forma com que a gente pensa, a forma com que a gente sente, a forma com que a gente age, né? E ela é fundamental para a nossa capacidade de tomar decisões, de construir também relacionamentos, né? E de lidar com o estresse da vida. E ela é tão importante quanto a saúde física, né? Com uma boa saúde mental, nós podemos desenvolver, ter um bom desenvolvimento pessoal, social, econômico, né? Nós podemos aprender, podemos estudar, trabalhar, né? Perceber as nossas habilidades, enfim, temos condições de seguir pela vida, enfrentando aí os desafios que ela traz para a gente, né? Contribuindo para uma sociedade de uma maneira geral. Por um lado, a saúde mental, ela está... por um lado, quando essa saúde mental ela está prejudicada, né, e nós não temos acesso a um suporte adequado, o nosso bem-estar pode piorar. E esse estado mental prejudicado, ele pode perturbar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Pode mudar os nossos comportamentos, comprometer a nossa saúde mental, né? Interromper relacionamentos, estudo, trabalho, né? Então, podemos pensar que a saúde mental ela não é um estado binário do tipo saudável ou doente, né? Em vez disso, a saúde mental ela existe em um processo complexo, né? Onde os desafios são experimentados de forma diferente de pessoa para pessoa, com diferentes graus de dificuldade, de angústia, né? São experiências aí que envolvem desde um estado mental ótimo de bem-estar até estados mais debilitantes, aí diz que causam grande sofrimento e dor emocional. Então, a depressão e a ansiedade, por exemplo, né, elas podem se manifestar como um desconforto leve ou moderado, que dura aí talvez algumas horas, alguns dias, né? Mas ela também pode se manifestar de uma forma mais grave, que dura aí meses ou anos, né? Então, qualquer momento da vida, um conjunto aí de diversos fatores individuais, familiares, né, sociais, estruturais, eles podem se combinar para proteger ou para debilitar a nossa saúde mental, né, mudando a nossa posição nesse processo. E os fatores de proteção são fundamentais, né, e nos capacitam para lidar com o estresse do dia a dia, com as escolhas que a gente faz, e servem também para reforçar a nossa resiliência. E que fatores são esses, né, de proteção? São as nossas habilidades sociais, emocionais, as interações sociais, educação de qualidade, né, um trabalho decente, bairros seguros, né? Portanto, a saúde mental, ela não é definida pela presença ou ausência de transtorno mental.
certo? E as condições de saúde mental, elas resultam da interação entre a vulnerabilidade de uma pessoa e o estresse causado pelos eventos da vida. Então, se pensarmos que a saúde mental ela é determinada aí por uma complexa interação, né, de indivíduo, família, comunidade, fatores estruturais, podemos pensar também que os estressores e as vulnerabilidades são diferentes de pessoa para pessoa. Isso significa dizer que um indivíduo, por exemplo, com maior vulnerabilidade em qualquer área, em qualquer questão, né, basta um pequeno estressor para que ele se desorganize e entre em sofrimento mental. Por outro lado, quanto menor a vulnerabilidade, né, será preciso um evento estressor muito maior para que ele entre em sofrimento. Ou seja, quanto menor a vulnerabilidade, maior a capacidade de lidar com os estressores. E quanto maior a vulnerabilidade, menor a capacidade de lidar com os estressores. Então, vamos ficar com esse ponto aqui de observação, que ele vai ser importante mais lá para frente para outros assuntos. E dentre as muitas situações que podem ajudar a gente a entender melhor, né, do que a gente está falando, sobre o que a gente está explanando aqui, foi o evento da pandemia de Covid-19, né? E que fica bem mais claro como é que cada um transitou nesse processo, né? De bem-estar e estado debilitante. E também sobre a relação entre estressores e vulnerabilidade. Então, com a Covid, com a pandemia, a gente consegue ter isso um pouco mais claro. Em 2022, a OMS divulgou os números da saúde mental globalmente. Então, antes da pandemia, lá em 2019, cerca de 970 milhões de pessoas no mundo estavam vivendo com algum tipo de transtorno mental, né? Sendo que 31% viviam com transtornos de ansiedade e quase 29% com transtornos depressivos. E em 2020, esse número aumentou de uma forma significativa com a pandemia, né? Estima-se um aumento de mais ou menos 26% para transtornos de ansiedade e 28% para transtornos depressivos, só no primeiro ano de pandemia, né? Então, é de se considerar esses números a respeito da saúde mental, né? Então, a pandemia, ela gerou uma crise global, alimentando aí o estresse de curto e longo prazo e prejudicando a saúde de milhares de pessoas, né? E no Brasil, de acordo com a OMS, né, e também com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 9,3% da população com ansiedade, né? E o segundo maior das Américas, com 5,8% com depressão. E além disso, né, os transtornos mentais e emocionais, eles estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. Então, precisamos prestar atenção nesses números, né? Então, entrando um pouco na saúde mental no trabalho, segundo a OMS e a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 60% da população mundial trabalha. E um trabalho decente, ele é capaz de contribuir para boa saúde mental, né? Pois o trabalho, ele é um meio de ganhar vida, ele contribui para desenvolver um senso de confiança, de propósito e realização, né? É uma oportunidade para estabelecer relações positivas com o ambiente profissional, né? É uma base para estabelecer rotinas, que é muito importante para a organização mental. Então, o trabalho, ele é parte fundamental da composição do nosso estado de bem-estar. E os locais de trabalho, eles podem ser lugares de oportunidade e de risco para a saúde mental, né? Por um lado, os locais de trabalho que promovem aí, aqueles que promovam uma boa saúde mental e reduzam o estresse no trabalho, eles não só melhoram a saúde mental e física, mas também pode reduzir o absenteísmo, né? Que a falta do trabalho, e pode melhorar o desempenho e a produtividade no trabalho. Aumentar a motivação de equipe, reduzir a tensão e conflito entre colegas, né? Por outro lado, a discriminação no acesso ou na realização do trabalho, as más condições de trabalho, podem ser aí fontes de muito estresse, né? Aumentando o risco aí de desenvolver novas condições de saúde mental ou até mesmo agravar as que já existem.
Então, muitas vezes, as condições da própria natureza do trabalho já é estressante por si só. Né? Algumas profissões já trazem consigo aí um nível de estresse bastante alto. Às vezes, as características culturais do local de trabalho, né, também. Então, também são fontes de risco para essas condições de saúde mental, a falta de oportunidade de desenvolvimento de carreira, altas demandas de trabalho, bullying, né? Tudo isso está associado a uma maior probabilidade de desenvolver problemas de saúde mental, né? Desequilibrando aí o nosso bem-estar. E para manter o equilíbrio e o bem-estar, é fundamental a gente conseguir gerenciar o estresse, né? Dados recentes aí estão mostrando que a saúde mental do trabalhador brasileiro piorou nos últimos 10 anos, né? Aumentando também o número de funcionários que estão buscando apoio psicológico, né? Estudos realizados pela Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse indica que a força de trabalho brasileira é a segunda mais estressada do mundo. E uma pesquisa feita por esse mesmo instituto, em 2019, indicou que 72% dos brasileiros apresentavam sintomas gerados pelo estresse, né? Sendo que desses 72%, 79% estava relacionado ao trabalho. Então, a gente sabe que qualquer ambiente corporativo tem o seu nível de estresse. Isso é absolutamente normal, né? O problema acontece quando o funcionário, ele não consegue gerenciar as situações no ambiente de trabalho, seja por questões pessoais, ou por cobrança excessiva, né? Ou outros aspectos negativos aí que pode acontecer relativos à própria empresa até. Então, o estresse, ele pode ser bom para a performance do trabalho, mas todo mundo sabe que o excesso faz mal, né? Então, existe um ponto ali em que o aumento de estresse, ele começa a ser prejudicial, diminuindo a performance e causando exaustão, né? E a parte mais difícil é conseguir avaliar quando esse nível de estresse começa a ser tóxico para cada um, né? Então, por exemplo, se eu... vocês estão vendo a minha garrafa de água? Acho que dá para ver, vou pôr na frente, que assim ela fica mais nítida, né? Então, por exemplo, quanto será que pesa essa garrafa de água, né? Sei, talvez uns 100, 200, 300 gramas, né? O peso absoluto, de fato, ele não importa, né? Ele depende de quanto tempo eu vou conseguir segurar. Então, se eu conseguir segurar por 1 minuto, acho que não tem problema. Mas se eu começar a segurar por 1 hora, provavelmente o meu braço vai ficar doendo, né? E se eu segurar por um dia inteiro, meu braço vai ficar dormente, né? Provavelmente vai ficar adormecido, paralisado, né? E em todos os casos, o peso da água, o peso dessa garrafa não mudou. Não, mas isso vai depender de quanto tempo eu consigo segurar. E quanto mais tempo eu seguro, mais pesada ela parece ficar, mesmo sem ter alterado o seu peso, né? Então, o estresse e as preocupações do dia a dia de trabalho são como essa garrafa. A gente segura por um tempo os problemas, as dificuldades, né? Procuramos lidar aí com as questões de saúde de forma saudável, e, de repente, começamos a perceber que está ficando mais pesado, as questões do dia a dia, né? Que a gente já não está mais conseguindo lidar tão facilmente com os problemas e com as situações do cotidiano. E quando a gente dá conta, o peso já é insuportável, deixando a gente aí exausto, né? E sem condições de lidar com o mínimo da rotina. Então, vamos lembrar de soltar a garrafa. O primordial é saber controlar o estresse, de tal forma que ele não ultrapasse a zona do conforto, né? O nosso limite, a nossa tolerância, né? A nossa resistência. Mas o que é o estresse, então, né? Esse termo, ele inicialmente foi utilizado, vem da física, na verdade, né? Que ele traduzia o grau de deformação, de deformidade sofrida por um material quando ele era submetido a um esforço ou tensão, né? E na medicina, ele é um termo que passou a ser usado para explicar o esforço de adaptação que o organismo faz para enfrentar as situações que considera ameaçadoras para a sua vida, né? E para o seu equilíbrio interno. Então, é uma reação que temos frente a algo bom ou ruim que obriga a gente a fazer um esforço maior do que o usual para nos adaptarmos, seja de dentro ou de fora, né? É um estado de tensão mental e físico, né? Que
desequilibra o nosso funcionamento e enfraquece o nosso sistema imunológico, deixando com que a gente fique cada vez mais vulnerável, sujeito a infecções e doenças, né? Então, quando não se consegue lidar aí com essa tensão emocional, o corpo e a mente começam a dar sinais. A memória começa a falhar, algumas coisas do dia a dia já começam a ficar meio esquecidas, né? A gente passa a sentir muito cansaço, um cansaço estranho ao acordar, mesmo depois de ter tido uma boa noite de sono. Então, essa sensação de desgaste físico e mental, né, ela é acompanhada dessas falhas de memória, de apatia, desinteresse pelas coisas que antes davam prazer, tudo isso são sinais de que a tensão está excessiva, né? E a gente pode ver aqui alguns sintomas físicos, cognitivos, psicológicos, que dão essa indicação de que o estresse pode estar chegando, né? Tensão muscular, taquicardia, mudança de apetite, né? Na parte cognitiva, aí a gente pode ter falta de concentração, dificuldades com a memória, e no psicológico, maior irritabilidade, angústia, alguma ansiedade mais que vai, né, adiar, enfim, diminuição da libido, tudo isso são sintomas que o estresse vai dando para a gente. Mas de onde vem o estresse, né? Aquilo que gera estresse é chamado de estressor ou fonte de estresse. Então, existem vários tipos de estressores e muitas vezes o que estressa uma pessoa não estressa a outra. Então, tudo aquilo que exige do organismo uma maior adaptação cria o estresse. Os estressores podem ser fontes internas ou fontes externas, né? As fontes externas são aquelas que vêm de fora de nós. Por exemplo, brigas, o falecimento de uma pessoa, né, querida, falta de dinheiro, às vezes um assalto, o estresse está fora de nós. E esses estressores, eles são mais fáceis de serem observados porque a gente consegue identificar de uma maneira mais objetiva. Mas quando nos referimos ao que está dentro de nós, né, ali escondidinho, às vezes está até dormente, fica mais difícil de avaliar. E que, então, são as fontes internas de estresse, né? A nossa fábrica particular de estresse, que tem relação com o nosso modo de ser, com as nossas crenças, com os nossos valores, nosso modo de agir, de pensar, né? Então, a própria pessoa, muitas vezes, não consegue nem perceber que o seu modo de pensar e de analisar e de enxergar o mundo pode ser o seu próprio gerador de estresse, né? Está gerando estresse para si mesmo. Então, um dos pontos mais importantes para aprender a lidar com o estresse é justamente conseguir perceber e eliminar algumas fontes de estresse que estejam aí ao nosso alcance. As fontes externas, por exemplo, talvez sejam mais difíceis de gerenciar, né? E muitas delas não estão aí no nosso controle. Já as internas, elas já estão mais ao nosso alcance para a gente poder gerenciar. E uma das formas como o estresse nos afeta é a liberação de hormônios de adrenalina e cortisol, né? Então, eles são liberados em situações, por exemplo, que a gente se prepara para lutar ou fugir, né? Com a intenção de garantir a nossa sobrevivência. Por exemplo, como enfrentamento de um problema, né? E isso funciona bem quando enfrentamos um perigo iminente. Que perigo é esse? Às vezes um assalto, por exemplo, um animal que vai nos atacar, né? Então, o nosso corpo se prepara para se defender, né? Para sobreviver. Então, ele prepara aí para a gente lutar ou fugir, né? E mas muitas vezes na nossa vida, a gente cria outros tipos de estressores que nos colocam nessa mesma situação de luta ou fuga sem a menor necessidade, né? Então, podem ser pensamentos como, nossa, o que ele vai pensar de mim? Nossa, amanhã eu vou ter que lidar com o chefe, né? Então, são pensamentos aí que, às vezes, podem nos colocar nessa mesma situação. E esse problema surge porque a resposta fisiológica ela é semelhante de quando enfrentamos um perigo iminente. E nós somos programados a responder ao estresse, e não cada estressor de forma diferente, né? Então, investigando o estresse, estudiosos dessa área, eles identificaram 4 fases para o estresse. A primeira é a fase do alerta, que é quando surge o estressor, né? Algo provoca um estresse.
e produzindo tensão no corpo, né, tensão, e o corpo vai se preparando para lutar ou fugir. Nessa fase aí ocorrem as alterações fisiológicas, então taquicardia, sudorese, pode aparecer tensão muscular, né, o padrão de respiração também pode mudar. E dependendo de como a gente gerencia o estressor, né, ele pode até ser positivo, né, e motivador, mas se o estressor não é eliminado ou o problema não é resolvido, entramos na segunda fase, que é a fase da resistência. Aqui, o estressor permanece e gastamos uma energia para tentar nos adaptar a ele. Então, o corpo está aí buscando um equilíbrio, né, um novo equilíbrio para essa nova fase. E se a gente não consegue encontrar esse equilíbrio, se o estressor continua agindo sem uma estratégia que resolva isso, a nossa energia vai ficando, vai diminuindo, vai acabando, e começamos a ter a sensação de desgaste, né? De que estamos sempre cansados. E podem surgir problemas de memória, um sono ruim, né? Não reparador. E se o estresse continua, a gente vai para a terceira fase, que é a fase de quase exaustão. Se a pessoa chegou nessa fase, é porque o seu organismo não conseguiu se adaptar, ele não conseguiu resistir. E já começa a se enfraquecer devido ao estresse, né? Então, algumas doenças oportunistas podem aparecer aqui devido ao enfraquecimento do sistema imunológico, né? Tal coisas como, por exemplo, a seborreia, a psoríase, herpes, né? Talvez aqui possa ter um início de hipertensão. Então, é que aqui ainda é possível trabalhar e ter vida social, mas a qualidade de vida já está bem afetada, né? E se o estresse persiste, então a gente entra na última e a mais grave das fases, né? Que é a exaustão. Nessa fase, a exaustão, aqui o sistema imunológico já está muito enfraquecido, né? E a pessoa sente uma exaustão física e mental. E dependendo da predisposição genética ainda, né, doenças graves podem surgir, e como, por exemplo, a gente pode pensar, talvez, a ansiedade, a depressão, né, a síndrome de burnout, né, que ultimamente é muito falado, síndrome do pânico, né. Doenças fisiológicas também podem aparecer aqui, a hipertensão, úlcera, né. Então, nessa fase aqui, dificilmente a pessoa vai conseguir trabalhar ou ser uma pessoa socialmente ativa. O estresse, então, afeta a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, né? E no lado profissional, pode ocorrer de diminuir a produtividade, a eficiência, pode aumentar o risco de acidentes de trabalho, né? Aumentar a frequência de atrasos e faltas, e até pode incorrer mesmo numa aposentadoria precoce. Então, quando o profissional atinge o nível máximo de estresse, ele já desenvolveu doenças e já vive também alterações importantes de hormônios. Então, nesse cenário, a pessoa vai precisar tratar tanto das doenças, né, que já desenvolveu, quanto vai precisar cuidar do seu estado emocional. Então, uma coisa importante para a gente pensar é como a gente chega na exaustão, né? Como que a gente acaba permitindo que o estresse instale a ponto de causar uma exaustão física e mental, prejudicando o nosso bem-estar, né? Então, tem momentos da vida em que tudo parece fora de controle. É uma crise na empresa, um problema com o chefe, o filho com dificuldade na escola, a reforma da casa, tudo parece que acontece ao mesmo tempo. E nesses momentos que acontece isso, né, é preciso abrir mão de alguma coisa. Então, a gente vai ter que deixar alguns pratos caírem, né, e o que acontece é que a gente acaba deixando algumas coisas de lado, como, por exemplo, fazer exercícios físicos, a gente deixa de ir ao cinema, deixa de brincar com o cachorro, né, deixa de sair com os amigos, e aos poucos vamos deixando, então, de fazer as nossas atividades que justamente nos nutrem, justamente dão energia para a gente, que ajudam a manter o equilíbrio, né? E vamos aumentando as nossas atividades mais desgastantes, prejudicando a balança do bem-estar, né? E com o passar do tempo, conforme esse funil vai se estreitando, né?
com mais e mais atividades desgastantes e obrigações, deveres, né, e menos atividades revigorantes, aí a gente vai sentindo cada vez mais cansado, né, e não demora muito, aí as consequências desagradáveis começam a surgir. Falta de energia, cansaço, né, sonolência, dores no corpo, insatisfação, irritabilidade. Então, o nosso corpo, ele é uma bússola para nós, né? Mas a gente ignora isso quase que constantemente. Então, às vezes a gente toma um remedinho para dor aqui, um energético para revigorar ali, até um camontezinho para dormir acolá, né? Mas o fato é que vamos sentindo que estamos cada vez mais sobrecarregados, né? A produtividade diminui, os relacionamentos começam a ficar prejudicados, então, e nós percebemos que não vamos mais dar conta, né? E a gente começa, então, cada vez sobrar menos tempo para fazer aquilo que nos dá prazer e satisfação. Esse processo de funil de exaustão é que a gente pode chamar de burnout, né? Como é que a gente chega no burnout? E o topo do funil representa uma vida equilibrada, né? Em que há tempo para o trabalho, para as tarefas domésticas, para o descanso, para a diversão, né? E quando os desafios aumentam e a gente está operando muito no piloto automático, né? Somos incapazes de identificar a necessidade de cuidar da gente mesmo, abrindo mão da diversão, do descanso, até que a exaustão se instale. Então, se lembram da listinha que vocês fizeram, ou que eu pedi para vocês escreverem lá no começo, né? Para quem não estava aqui desde o começo, anota aí algumas coisas que você gosta de fazer, né? Então, essa listinha serve aqui para este momento, para a gente ver que atividades que a gente gosta de fazer que está deixando de lado, né? Então, a gente precisa equilibrar entre atividades revigorantes e atividades desgastantes no nosso dia, para evitar esse funil de exaustão. E o que podemos falar, então, sobre o burnout, né? Que tem sido muito explorado ultimamente, muito falado. Então, esse termo burnout, ele vem do inglês e significa queimar por completo, né? E se trata de uma referência que ocorre com a saúde psicológica de uma pessoa. Conforme a doença vai se agravando, ele é tomado cada vez mais pelo estresse até se esgotar completamente. E desde janeiro de 2022, o burnout foi reconhecido pela OMS, incorporada na CID-11, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, como uma doença ocupacional. Ou seja, as pessoas diagnosticadas com burnout, elas passam a ter as mesmas garantias trabalhistas, né, e previdenciárias previstas para as doenças do trabalho. Então, o conceito de burnout descrito aí na CID-11 é uma síndrome resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Portanto, o distúrbio é um distúrbio psíquico, né, caracterizado por um estado de tensão emocional e estresse, provocado por condições de trabalho desgastantes. A síndrome, ela não tem exatamente a ver com as horas trabalhadas, mas com a intensidade, né, da exigência emocional que a atividade demanda. E nos últimos anos, o burnout passou a ser altamente pesquisado, né, por conta justamente da sua incidência. Então, muitas pesquisas e estudos têm sido realizados e gerando, assim, inúmeras estatísticas a respeito da síndrome, né, e dos seus impactos. Então, uma pesquisa, por exemplo, da Time Pulse sobre o trabalho remoto em 2021, que envolveu aí mais de 40 países, né, com mais de 700 respondentes, ela mostrou que 86% dos trabalhadores remotos diziam que estavam esgotados com seus trabalhos atuais. 81 dos funcionários híbridos e 70 dos funcionários presenciais disseram a mesma coisa. E no Brasil, os dados da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, né, ela diz que o Brasil é o país com mais casos de burnout, o segundo, né, ficando só atrás do Japão. E um estudo feito pela 121 Labs, com 2.100 pessoas, mostrou que 85% dos respondentes, né, que foram considerados com a síndrome, 17 tiveram quadros severos, 36 quadro intermediário, e 32 estavam no estado inicial da síndrome.
E, por fim, um estudo sobre a inteligência emocional e saúde mental no ambiente de trabalho, que foi feita em 2021 pela The School of Life, juntamente com o Robert Half, coletou informações de 491 profissionais de diversas atividades, diferentes regiões do Brasil, né? E nessa pesquisa tinham líderes e liderados que responderam essa pesquisa, e apesar do burnout ser mencionado, ele não foi o maior destaque, né? Mas sim a ansiedade, o principal impacto durante a pandemia, né? E eu acho que faz bastante sentido. Sendo considerado aí 63% para os líderes e 64% para os liderados. Mas o burnout aparece ali também, né, nessa pesquisa. Então, o que a gente pode pensar e aprofundar um pouquinho sobre as dimensões do burnout, né? Algumas características são importantes para serem observadas para identificar o burnout. Então, diferente do estresse clássico, que também tem implicações físicas e emocionais, né? Nessa síndrome, a pessoa ela está tão esgotada que não consegue mais trabalhar, né? Existem 3 características que são essenciais para o diagnóstico do burnout. A primeira é sentimentos de esgotamento de energia, né? A exaustão é o principal sintoma, que inclui a fadiga profunda, né? Inclui uma fadiga cognitiva, emocional, e atrapalha a capacidade da pessoa de cumprir as suas atividades e de ter sentimentos positivos sobre o que faz. E isso pode vir da necessidade de estar sempre disponível, às vezes numa cultura organizacional de 24/7, né, por exemplo, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, a pressão interna, né, sobre as equipes, a sobrecarga de trabalho também são fatores relevantes para a gente pensar. O segundo ponto de dimensão é a distância mental do trabalho. Esse distanciamento mental, um sentimento de negativismo, né, um cinismo, e que também pode ser entendido como despersonalização, que é caracterizado pela insensibilidade profissional, né? Onde o profissional passa a tratar clientes e colegas, por exemplo, como objetos, né? Então, o profissional não se identifica mais com aquela profissão, ele não se reconhece mais fazendo aquilo, ele não sente mais motivação, e muitas vezes ele até mesmo se pergunta se ele nasceu mesmo para fazer aquela atividade, né? Então, esse distanciamento pode ser resultado da sobrecarga, mas também da falta de participação no processo de decisão da própria função, né? Injustiças que podem acontecer frequentes no trabalho. E a terceira dimensão é a redução da eficácia profissional, que gera na pessoa a sensação de incompetência, de improdutividade, de falta de realização profissional. Muitas vezes ela passa a ter medo de não conseguir colaborar, né, nem de atingir o que é esperado dela, e o profissional não se sente mais motivado nem por um aumento de salário, nem por promoções, nada adianta. Ele trabalha completamente desconectado e no automático. Então, são essas 3 características as principais que levam ao diagnóstico do burnout. E que aí elas estão descritas, né, no Código Internacional de Doenças. E como se manifesta? Como é que a gente pode pensar que o burnout se manifesta? Os sintomas podem ser identificados aí muito antes dele se instalar. Por isso que é importante a gente se observar, né? E lembrando que, para se tratar, então, de uma síndrome, né, significa que estamos diante de um conjunto de sintomas e sinais que podem estar ligados a mais de uma causa, ou seja, não tem uma causa específica. Então, os sintomas mais comuns costumam ser cansaço excessivo, uma sensação de que não descansou após dormir, dores de cabeça frequente, né, uma queda no rendimento profissional, distúrbios alimentares. E eles servem aí como um alerta de que o estilo de vida profissional, né, da pessoa precisa mudar de alguma forma, senão a saúde vai ficar cada vez mais comprometida. Outros sinais importantes que podem ser observados é o isolamento de colegas de equipe, dificuldades para se concentrar, mudanças bruscas de humor, né, agressividade, irritabilidade. Também pode aparecer uma depressão e ansiedade, ausências no trabalho.
né? Tudo isso são sinais aí de que a gente pode relacionar, né? Sempre pensando que é um conjunto de coisas e nada isolado. Sintomas físicos, dores musculares, sudorese, palpitação, né? Problemas gastrointestinais, tudo isso são sintomas, são sinais de que pode ocorrer aí, está ocorrendo aí um início de burnout. Portanto, é fundamental observar e identificar a intensidade e frequência desses sinais e sintomas, né? Para que possamos agir e gerenciar, então, o estresse, evitando que ele fique fora de controle. E, então, para a gente poder falar de saúde mental em gestão de projetos, né? Afinal de contas, foi isso que a gente começou a falar no nosso encontro, e com base em tudo, então, que a gente já viu, é importante a gente pensar em quais são os desafios dessa área do profissional que trabalha com isso, né? Que podem ser geradores de estresse. Então, certamente existem outros desafios que não estão aqui, mas a gente vai ver alguns dos que estão aqui para a gente poder ir junto. Então, um dos desafios do gestor ou da gestora de projetos pode ser a comunicação. Então, para alguns gestores de projeto, a comunicação, ela é natural, ela é fácil, né? Uma comunicação eficaz é fácil, é natural, e para outros é uma experiência de aprendizado, né? Quer essas comunicações envolvam aí a troca de informações de status, ou o estabelecimento de objetivos do projeto, né? Os gerentes de projeto devem garantir que essas informações sejam transmitidas e recebidas de forma eficaz. E aqui eu deixo 3 indicações, entre as inúmeras publicações muito boas que tem lá no site do PMI, né? Que são Art of Communication in Project Management, The Essential Role of Communications e Project Communication Management 5 Steps. Eu sei que eu falei rápido, mas lá para o finalzinho tem um lugarzinho onde a gente vai disponibilizar os links para essas leituras, tá bom? Um segundo desafio pode ser, então, lidar com a pressão, né? De prazos iminentes a mudanças de escopo e clientes autoritários, os projetos podem ser muito estressantes, né? Um projeto em qualquer dimensão, ele tem tensão constante para lidar com as diversas tarefas ao mesmo tempo, né? As expectativas da equipe, da empresa, dos clientes, né? Não importa a causa, o gerente de projetos precisa colocar as coisas nos trilhos, né? E a indicação aqui, né, para essa questão de lidar com a pressão, fica a leitura também lá no PMI do Dealing with Delays, também muito bacana essa leitura. Um outro desafio pode ser administrar os conflitos. Então, os conflitos surgirão a qualquer momento e em qualquer parte do projeto. E o gerente de projetos, ele é responsável por solucioná-los, né? Ele quem vai lidar com o gerenciamento dos conflitos que surgem, o que torna esse desafio uma constante, né, para o gestor. Então, aqui a indicação de leitura é da coluna Need to Know, também lá no PMI, Conflict Management. Também ajuda a entender um pouquinho como conseguir administrar os conflitos. E nesta tela aqui, pelo menos, não é o último desafio, mas talvez o que a gente tem aqui na tela, é saber dizer não de forma coerente. Talvez esse seja um dos maiores desafios, né? Porque dizer não pode contrariar expectativas. E dizer sim significa assumir as responsabilidades pelo resultado. Então, aqui a recomendação é de um vídeo bem bacaninha, que tem no LinkedIn Learning, né? Um curso chamado Fundamentos da Gestão de Projetos, Comunicação, Como Dizer Não, né? Aliás, esse curso, o instrutor, ele traz boas informações sobre comunicação também, então vale a pena dar uma olhada nesse curso gratuito que tem lá no LinkedIn. Vocês lembram dessa tela? Já falamos dela lá no começo. Então, nessa a gente retoma esse quadro de estressores e vulnerabilidade, né? Lembrando aí que as condições de saúde mental, elas resultam, né, da interação entre vulnerabilidade de uma pessoa e o estresse causado pelos eventos da vida. A gente pode pensar, então, como esses desafios da gestão de projeto conversam com esse quadro e com essas variáveis, né, de estressores e vulnerabilidade. Para alguns, é mais desafiador e estressante lidar com a comunicação.
Para outros, pode ser dizer não. E ainda tem aqueles que podem dizer não. Para mim, o mais estressante é lidar com a pressão. Ou seja, cada gestor precisa identificar quais são as suas maiores vulnerabilidades, né? As suas principais dificuldades, os gatilhos que ao menor sinal geram, ao menor sinal geram ali o estresse, né? Modificando o humor e o comportamento. Então, é fundamental a gente aprender a lidar com o estresse, né? Para evitar que incorra isso numa nova crise de estresse. Então, para isso, a gente precisa aprender com o estresse, então, entender o que ele estressou, o que causou o estresse, reconhecer os sintomas, identificar seus limites de resistência e lidar com as causas. Então, esses 4 passos aqui ajudam bastante a gente a aprender com o estresse, né? O estresse está no dia a dia. E esse livro aqui, O Estresse Está Dentro de Você, da Marilda Lippe, é muito bacana, porque ele vai ajudar bastante a gente a não só entender o estresse, mas entender a lidar com ele no dia a dia. Então, quando o gestor de projetos aprende a reconhecer os sinais de estresse, né, que está chegando no seu limite, e que ele está saindo talvez da fase de alerta e entrando na fase de resistência, por exemplo, né? E quando ele consegue gerenciar o estresse, ele evita chegar na exaustão e, portanto, na síndrome de burnout. E esse tema, ele tem sido muito explorado por vários profissionais da área de projetos, e variando um pouco aqui e ali, todos falam ou descrevem ações muito parecidas para evitar o esgotamento, né? Então, aqui tem alguns que eu acabei trazendo, mas eu sei muito se a gente começar a pesquisar. E entre esses profissionais está a Adriana Girdler, que é a presidente e CEO da Corner Store Dynamics, que traz algumas recomendações para o gestor para poder evitar, né? Para o gestor de projeto evitar o burnout. Então, a primeira, ela traz como uma recomendação, uma sugestão, limitar as horas extras, o overtime, né? Ela diz que algumas vezes é possível que o gestor esteja aí apagando incêndios, né? E que se o gestor está apagando incêndio o tempo todo, ele também está constantemente fazendo horas extras para poder dar conta e manter as coisas organizadas. Então, é importante dar uma olhada em como se está gerenciando as coisas. Uma possibilidade para ajudar a minimizar essa ação, né, de ficar apagando incêndios, ela diz minimizar e não parar, né, de apagar incêndio, porque isso faz parte do dia a dia do gestor de projetos, é na preparação e planejamento. Então, o planejamento previne a sobrecarga para o gestor de equipe, né? E nos estágios iniciais do projeto, é realmente importante se organizar as documentações, né? Colocar as expectativas para a equipe. E uma outra coisa em relação às horas extras, para prevenir o esgotamento, é não assumir todas as responsabilidades. O trabalho do gestor é gerenciar e ser organizado, né? A outra sugestão e recomendação que ela fala é saber dizer não. Então, em corporações, não é lá muito fácil dizer não, né? Muitas vezes a pessoa se sente pressionada por ser membro de uma equipe que às vezes só diz sim para tudo, né? E que às vezes isso pode sobrecarregar e levar ao esgotamento. Então, para gestores de projeto em particular, isso se torna mais complicado ainda, pois é um bombardeio de pessoas fora da equipe, né, de projetos, que às vezes chega ali dizendo, olha, dá para incluir isso aqui, dá para colocar só aquilo ali, né, não vai prejudicar nada, né, e tudo parece simples, inofensivo, mas na verdade pode levar a um desgaste e um estresse enorme, porque quando a gente diz sim, né, o gestor passa a ser responsável pelo resultado e fica lutando para fazer as coisas. Então, o convite aqui é aprender a dizer não e tá tudo bem. Ela diz até tá tudo bem dizer não, né, desde que isso seja de uma maneira profissional, de uma maneira respeitosa, com uma estratégia. E cada projeto se equilibra no triângulo escopo, tempo e orçamento. Né? Então, é difícil até alterar um sem que o outro seja impactado. E a função do gerente de projetos é impedir que esse triângulo, então, se desfaça. Então, se for necessário dizer não, procure fazer nesse contexto do escopo, tempo e orçamento. Uma outra sugestão dela é planejar, planejar e planejar.
uma das grandes causas do burnout é o estresse. E uma das grandes causas do estresse é não ser organizado, né? Portanto, planejar é realmente entrar nos estágios iniciais do projeto, com muita clareza do que vai ser feito, né? Isso tem um grande impacto. Isso vai ajudar muito nas decisões que serão tomadas. E vai dar uma boa orientação também para a equipe, né? Para que eles possam assumir mais responsabilidades. E sobre o gerenciamento de riscos, ela diz que é importante dar uma olhada a quais são os riscos, isso durante também o projeto, quais são os planos de mitigação, né, de contingência, e também que também farão parte do projeto, né? Então, a gente não deve deixar essas coisas ao acaso, isso vai tornar o nosso trabalho menos estressante, né? E evitando aí o burnout. Aprender a pausar. Então, às vezes, isso pode ser um pouco difícil para gerente de projetos que está aí se organizando, planejando e fazendo tudo que precisa ser feito, né, para garantir que tudo esteja pronto para os membros da equipe. Mas é importante aprender a fazer pausas, a se distanciar do computador e da mesa de trabalho, né? Procure pensar aí em alguns momentos de atenção plena, né, que você possa fazer para reduzir o seu estresse, acalmar. Atenção plena aqui a gente está falando de mindfulness, né? De se conectar com o momento presente, porque a cabeça da gente está o tempo todo pensando em alguma coisa por fazer, né? Então, se conectar com o momento presente ajuda bastante. Então, nessas pausas, né, que contribuem muito para a redução do estresse, é possível fazer respirações profundas, né? Se for possível, fazer uma caminhada breve ao ar livre, isso também ajuda bastante. Enfim, arranjar um tempo para recarregar, né? As pausas ajudam a reorganizar, se reequilibrar novamente. Então, o tempo de pausa, ele vai depender muito de onde você está trabalhando, né? Pode ser, se for presencial ou em home office, e também das possibilidades do local, mas é importante que a gente consiga colocar no nosso dia a dia essas pausas. Talvez a gente possa começar por essa listinha aí que vocês começaram a fazer, né? Será que tem alguma coisa ali nessa listinha que pode ser colocada no meio do seu dia, durante o seu trabalho, em algum momento do seu dia, seja pela manhã, no horário de almoço, né? Enfim, procure aí as possibilidades de implementar no seu dia a dia coisas para que você possa pausar e se desconectar um pouquinho, renovar as energias, né? Para evitar o funil de exaustão. E uma outra pessoa do mercado, né, que é a Lynn Winter, uma estrategista digital de Minnesota, ela traz uma reflexão bastante interessante. Ela diz que quando a exaustão começa a dar sinais, né, de que está chegando, então esses sinais são aqueles que a gente já falou, de cansaço, distanciamento dos colegas, né? Nesse momento, a gente sente que algo não está bem. E aí a gente precisa culpar alguém, a gente precisa encontrar um culpado, né? E às vezes a gente culpa a empresa, às vezes a gente culpa o ambiente de trabalho, e é possível que haja contribuições, né, da empresa, do local onde a gente trabalha, mas o fato é que até a gente pode mudar algumas coisas, né, dentro da empresa ou no local de trabalho. Mas o que temos que realmente mudar é a nós mesmos, né? Isso é o que realmente importa. Esse é o ponto onde eu consigo agir de forma mais eficaz, mais eficiente. Então, é importante reconhecer que somente nós é que temos o controle da volta, digamos assim, né? E ela traz algumas dicas de como fazer isso. Então, faça no seu tempo. Ela diz, por exemplo, faça o máximo que você puder para agendar, por exemplo, reuniões do projeto de acordo com a sua disponibilidade, né? Não ficar tentando ajustar o seu tempo na disponibilidade da agenda de todo mundo. E aí, quando todo mundo puder, você vai conseguir marcar, porque às vezes isso pode levar uma semana, né? Reservar um tempo para pensar no gerenciamento, como o trabalho pode ser melhorado, né? Depois ela fala de colocar limites, deixar o computador no escritório se você trabalha presencial, se for possível, né? Se não for possível, você trabalha em casa, tentar fazer um sábado digital, né? Ou uma janela, um período que você possa fazer uma pausa e se desconectar, né? Para que você não seja incomodado.
Se você tiver numa atividade que requer foco, por exemplo, e alguém te interromper, diga, olha, eu não posso falar agora, eu estou num trabalho muito importante, então você, por favor, volte daqui 1 hora, enfim, uma outra hora que vocês possam conversar, né? Se você trabalha no escritório, procure trabalhar home office também, fazer intercalar, né? Enfim, ela dá algumas dicas de você colocar os limites, né? Não vá trabalhar doente, né? Então, e o terceiro ponto que ela coloca é colocar-se em primeiro lugar. Procurar comer de forma saudável, e aí a gente não fala só de quantidade e qualidade, mas também do tempo dedicado para isso. Quantas vezes a gente não come na frente do computador, fazendo tudo ao mesmo tempo? Pare, dedique um tempo para fazer isso, né? Fazer exercícios físicos, dormir bem de 7, 8 horas por dia, isso depende também muito do ciclo de sono de cada um, né? Tire férias regularmente para descansar, né? Recarregar as energias, não trabalhe durante as férias, né? Então, aí são dicas de pessoas da área de gestão de projetos que são muito importantes para a gente. Silvana, só que são 8 horas, eu estou aqui com algumas perguntas, eu não sei se você quer concluir, porque aí a gente já começa com algumas questões. Tá, eu estou concluindo, faltam 3 slides para a gente concluir, tá bom? Então, além dessas dicas aí recomendadas, então, pelos especialistas, né, dessa área de gestão de projetos, que se aplicam no trabalho, também ajudam a gente a identificar e prevenir o burnout, mas certamente elas também vão para outras áreas, né, além da área de gestão de projetos. Então, o que é importante a gente pensar no autocuidado, né, como um todo, pensando na saúde mental. E uma das formas de cuidar da saúde mental é fortalecendo as habilidades de autocuidado, né, que é um conjunto. O que é autocuidado? É um conjunto de ações que cada pessoa exerce para cuidar de si, para promover uma melhor qualidade de vida para si mesmo. E aqui tem algumas dicas, algumas recomendações para esse autocuidado, né? Então, buscar comportamentos que envolvam um estilo de vida mais saudável, um sono, alimentação, atividade física, equilíbrio entre saúde, vida pessoal e vida profissional, passar mais tempo em contato com a natureza. Já existem muitos estudos que falam do benefício do contato com a natureza, né? Conversar com amigos, familiares que são redes de apoio para a gente, gerenciar o estresse, né? Então, existe uma série de possibilidades de autocuidado para que a gente possa equilibrar a nossa vida, né? Cuidar da autoestima, buscar constantemente o autoconhecimento, porque ele é fundamental para a gente entender como a gente age, né? E a gente também, com autoconhecimento, a gente pode perceber quando os nossos comportamentos estão diferentes e atuar sobre eles. Então, o autocuidado é muito importante. Então, como dicas aí, digamos, finais, né, a gente pode pensar, busque o equilíbrio sempre, né, o caminho do meio é sempre uma boa opção. Busque aprimorar a capacidade de organização, ela ajuda a manter o estresse sob controle nos momentos de caos. Fortaleça a sua rede de apoio, né, amigos, familiares, em algum momento da vida você vai precisar deles, né? Preserve a sua saúde física, mental, social e financeira. Elas são essenciais em todas as fases da vida, né? E busque aí desenvolver a resiliência, porque a mudança, ela é constante na vida de qualquer pessoa, né? E com isso, eu acho que a gente talvez já tenha passado um pouquinho aqui de tempo, Graziele, mas só resumindo, né? Então, a gente viu o que é saúde mental, que ela é um estado, né, que nos permite viver a vida de forma produtiva, né, contribuindo para a sociedade. Nós vimos sobre o estresse, quais são as fases dele, como a gente pode gerenciar, um pouco sobre o burnout, né? Um gerenciamento de projetos de saúde, como que se relaciona o gerenciamento de projetos e a saúde mental, e também falando sobre o autocuidado. E aí, fechando, então, com esse quadro, que foi um quadro que eu busquei, encontrei lá no LinkedIn, de uma business partner, que achei muito legal, porque, assim, muitas pessoas acham que saúde mental é só pensar positivo e fazer terapia, né? E, na verdade, a gente pôde ver aqui que a saúde mental é muito mais do que isso. Ela tem muito da gente, mas também tem, né,
de políticas públicas, tem do nosso próprio trabalho. Ela envolve muito mais do que simplesmente pensar positivo e fazer terapia. Aqui estão as referências, algumas delas que eu usei, as do PMI eu posso passar aqui para vocês no chat, se vocês quiserem. E eu agradeço demais essa oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre saúde mental. Joia, Silvana, a gente pode ir deixando a tua tela por enquanto para o pessoal pegar no LinkedIn, assim, e aí foram surgindo vários pontos, né, aqui. Eu vou pegar dois blocos, né, eu vou passar as duas questões e aí você depois gerencia, né. O Fábio, né, logo no início, né, de quando você estava na sua fala, ele ficou assim, ficando bastante curioso de saber, puxa, mas por que o Brasil, né, ele é um país daqueles que tem altos índices de estresse, né? Assim, por que será? Tem algum elemento que você, de alguma maneira, as pesquisas, né, apontam nessa correlação entre o Brasil ser um dos países que tem mais pessoas ansiosas e estressadas, né? E o próprio Fábio depois, né, assim, ele fez uma pergunta a respeito, né, que ele diz que sempre quando falam de que o intestino é o segundo cérebro, né? E como que isso vem sendo tratado em tratamentos psicológicos, né? Nessa prevenção, se de alguma maneira uma dieta funcional talvez ajudasse, né, a diminuir alguns desses sintomas, então ele foi para esse aspecto. E a gente tem, né, aí uma pergunta, né, do Paulo de Tarso, né, que está muito vinculado também com a pergunta do Rodrigo, né, que assim, primeiro, o professor Paulo de Tarso comentou assim, puxa, mas assim, como líder, quando os membros de uma equipe de um projeto não estão abertos para falar sobre o assunto ou se envolver em atividades, né, assim, como que a gente lida, né? E o Rodrigo comenta também um aspecto vinculado a esse time, né? Assim, porque às vezes ele considera que muitas pessoas jogam para a empresa, sempre o fator é externo, né? O problema está sempre fora. E às vezes a gente não se fala muito sobre o próprio time, a composição do time, né? Sobre selecionar bem as pessoas, né? Para que elas possam trabalhar em determinadas condições, né? Então, acho que aqui a gente está falando dessa posição de liderança, né? Assim, então, o Paulo de Tarso sobre como a gente lida com resistência, né? Quando não estão abertos, e o Rodrigo, como que você vê essa forma de como a gente seleciona as pessoas para lidar com este contexto. E está surgindo muitas outras perguntas, viu? Mas eu passei essas 4 para começar, para depois a gente poder, se você tiver mais um tempinho, a gente vai ficando com as pessoas que estão aqui interessadas e a gente vai dando esse retorno. Tá. Vamos começar por essas daqui, né? E lembrando que a gente aqui está num bate-papo, então, se houverem aí comentários a respeito das minhas falas, eu gosto muito, Graziela, da troca, né? Eu acho que ninguém é detentor do saber na sua plenitude, né? Então, às vezes, o que eu penso ou o que eu acho não é necessariamente o correto ou o adequado, mas, enfim, a troca ela é sempre muito importante. Então, sobre a pergunta do Fábio a respeito dos dados, né, isso nem sempre traz explícito o porquê desses números. Aliás, os números, muitas vezes, eles são colocados, mas eles não são dados abertos, né? Então, a gente tem que peneirar ali as informações para poder chegar à conclusão com os números, né? Parece, às vezes, muito alarmante. Mas o que eu posso te dizer de relações que eu pesquisei a respeito disso é que, de fato, o Brasil ele tem muitas desigualdades, né? A gente tem muitos problemas sociais, né? Nós temos... hoje não é nada difícil você sair nas ruas de São Paulo e passar perto de um assaltante, alguém que vai levar suas coisas. As notícias são notícias muito... que elas deixam a gente muito impressionada, então isso tudo aumenta, né, a nossa ansiedade, né? Os eventos que acontecem, como recentemente aconteceu em São Sebastião, deslizamentos, ou seja, nós somos consumidores de más notícias, né? Então, tudo isso aumenta a nossa
o nosso estresse, né? Então, a nossa ansiedade. Então, eu acho que é por aí o caminho, tá? Eu acho que o nosso país contribui muito para isso. Essa polarização, muitas vezes na política, né? Enfim, tudo isso eu acho que são dados que contribuem para que a gente tenha um dos maiores níveis de ansiedade. Com relação à relação do intestino, né, com a questão psicológica, aí existem... isso não é igual para todo mundo, né? Então, cada um tem as suas questões psicológicas por determinadas formas, mas eu gosto de pensar que, como a gente falou aqui, que o corpo, ele fala, ele não é independente da mente, ele não é independente do psicológico, isso tudo está correlacionado. Então, quando a gente fala de intestino, a gente está falando muito dos neurotransmissores, né, que tem no cérebro e que tem no intestino, né? Mas a alimentação, sem dúvida nenhuma, ajuda muito, mas ela não é determinante na questão psicológica, né? São outras questões que envolvem aí tanto a questão psicológica quanto a questão do corpo. Mas eu coloco a questão de observem o corpo, ele vai falar para você. Algumas pessoas são a gente consegue entender a sensibilidade, às vezes, dos nossos problemas pelo corpo. Algumas pessoas têm muita dor de cabeça, outras é o estômago que começa a doer, algumas pessoas acabam afetando a memória. Então, o corpo vai falar para você o momento em que você está dizendo, olha, vai com calma que está pegando. Tá? Então, não sei se era exatamente essa pergunta, mas a resposta que eu consegui explanar foi dessa maneira. E daí, o próximo foi o... Professor Paulo de Tarso. Professor Tarso, então, sobre como lidar com a resistência, né, quando não se está aberto, né? Até nós somos resistentes, né? A gente também sempre resiste em algum momento. Então, assim, não é fácil de lidar com isso, né? Mas eu sempre acho que uma boa conversa, entender de onde vêm essas resistências. Quando a gente fala de uma relação, né? Então, a resistência, a gente está falando de uma relação com o outro, ela é preciso entender que o outro tem, às vezes, outras formas, outras experiências de vida. Então, ele traz com ele para o trabalho, para a vida pessoal, para as relações. E, às vezes, a gente está olhando só pelo nosso ponto de vista. Então, é importante, por isso que a comunicação talvez seja um dos desafios do gestor de projeto, né? Porque é na comunicação que talvez ele consiga entender um pouco de onde vem essa resistência. E conectando aí com a questão sobre como selecionar melhor as pessoas, né? Eu acho que ter a certeza de que a gente está selecionando a pessoa correta, eu acho que a gente vai sempre ter as incertezas, né? Nada é garantia, a gente não consegue garantir de que aquela pessoa é o melhor para aquela função, a gente vai descobrindo isso com o passar do tempo. Mas ainda assim, falando da saúde mental específico, né? Eu acho que vale a pena a gente incluir as questões de saúde mental nessas conversas, para a gente poder entender até se essa pessoa tem esse perfil para trabalhar nessa área. Então, já que a gente falou ali atrás, né, que perfil é esse? O perfil de uma pessoa que lida com pressão, né, o perfil de uma pessoa que sabe apagar incêndio, né, de várias coisas ao mesmo tempo, uma pessoa que toma decisão. Então, às vezes, são perguntas que nos levam aí a ter respostas ou indícios de que essa pessoa está mais adequada ou não para essa função. Joia, Silvana, eu vou fazer só assim, roubar mais um minuto, que tem aí uma pergunta também bem interessante, né? Que fala sobre, aí é uma sua opinião mesmo, né? Que é a do Luiz Fernandes, né? Que ele fala que é sempre muito desafiador ser um gestor de projeto, né? Assim, então tem fases mais agudas, né? De alto estresse. E o que você acha se uma forma de conviver e suportar, né, seria um rodízio de atividades para se mudar mindset, renovar as energias, delegações de atividades de curto prazo, né? Assim, como que você vê essa, assim, de que talvez, né, pudesse minimizar alguns desses fatores que você bem colocou, que são fatores estressantes, mas que talvez esse rodízio, você acha que pode ser interessante, segundo o Luiz Fernandes? Sempre vai depender, Luiz, sempre vai depender, né, de
da equipe que você tem. Às vezes você fazer um rodízio pode piorar a situação para você como gestor, né? Então, eu acho que para fazer o rodízio, talvez, seja importante que a equipe já esteja bem integrada, né? Que um consiga ser participativo na ação do outro, que você sabe que tem uma equipe coesa, que você pode contar com ela. Então, esse rodízio, às vezes, pode até ser favorável, porque você vai despertar novas competências, novas habilidades que, de repente, estavam ali por debaixo dos panos, digamos assim, porque a pessoa não teve a oportunidade de se expor. Então, assim, sempre vai... O gestor, para mim, ele é aquela pessoa que tem a visão geral, né, do projeto, das pessoas. A visão dele precisa ser uma visão mais macro, digamos assim, né? Os detalhes, a execução faz parte, mas assim, ele precisa aprender a ter um olhar mais macro sobre as coisas. Inclusive, existe uma ferramentazinha que é bem bacana, se alguém tiver interesse de explorar essa questão da saúde mental com a equipe, né? Porque isso... Como é que eu sei que alguém da minha equipe, por exemplo, está entrando num estresse fora de controle, num possível burnout, né? Então, como a gente está falando de saúde mental, se houver esse interesse, tem uma ferramenta, eu também coloco aqui para você, chamado APGAR. É um acronime que é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos adoram fazer acronime com as coisas, né? Mas que remete lá ao tempo do bebê, quando ele nasceu, para ver os momentos vitais dele. Eles usaram esse acronime para fazer a avaliação do estresse de uma equipe, ou o próprio, né, você fazer a sua própria avaliação, ou da equipe. E consiste em você fazer poucas perguntas para a equipe, numa conversa, né, que vão te ajudar a identificar se essa pessoa está legal, se ela tem alguma coisa que está precisando de ajuda, né? Então, assim, para quem tem interesse nisso, e aproveitando essa pergunta aí do Luiz, pode ser que ajude, né? Então, a identificar esses pontos aí de saúde mental na equipe. E, às vezes, um vai Legal. ajudando o outro, viu, Graziela? Um vai ajudando o outro. Quando a Sem equipe está dúvida. bem coesa, um vai ajudando o outro. Isso é muito legal. É. Silvana, a gente está aqui, aí a gente tem duas colocações aqui. O Fábio pediu para que você pudesse colocar a tela onde tem as referências bibliográficas, que eles querem tirar um print, né? Assim, claro, vai ter a gravação, a gente disse que vai ficar, que é bom a gente escutar várias vezes, né? A gente poder indicar esse webinar para outros colegas, mas se você pudesse colocar aquela tela das referências, os que estão aqui podem tirar um print, né? E o Tiago, ele pediu para que você escrevesse, não sabe se o APGAR é o APGAR. É isso Aí, mesmo, né? é esse mesmo. Então, É APGAR, APGAR, né? Que vem do tá. inglês. É Appearance, Performance, Role de desenvolvimento, Affect Control, que é o controle das emoções, e o Relationship de relações. Então, ele faz um panorama geral, assim, né? O appearance, como aparência, na verdade, diz respeito não à aparência física da pessoa, mas uma pessoa, por exemplo, quando ela já está em alguns estados um pouco mais de desconforto, estresse, às vezes ela acaba se medicando, então ela chega às vezes com muito sono. Então, a aparência é nesse sentido, né? Para ficar avaliando se a roupa tá bonita ou tá feia. Joia, aí está aqui nas referências também, né? Assim, tem Isso. aí The Stress Africa Model, né? Então, assim, olha, Silvana, eu não tenho palavras para te agradecer. Aqui a gente tem também alguns comentários, né, que foram colocados aqui no chat, tudo assim, na verdade tem a Dione que também faz uma reflexão sobre assim, puxa, né, houve esse crescimento de estresse, assim, dentro desse mundo digital, né, assim, a gente viu inclusive no teu gráfico que aqueles que têm trabalhos remotos ou híbridos, eles têm esse maior percentual, né, daqueles que são totalmente presenciais, né, e por isso foram muito importantes as suas indicações, né, as suas dicas, né, esse autocuidado, da gente poder também se olhar. Então, eu não tenho, assim, palavras para agradecer, né, Silvana, não sei se você quer só fazer algum comentário final, né? A gente está aqui, né? Nesses minutinhos a gente teria muitas horas, né, Silvana, para a gente estar falando aqui. Cada pessoa aqui que está aqui tem alguns exemplos, tem depoimentos, né? E muito obrigado pela riqueza de referências que você colocou aqui, indicações de livros. Então aí fica aqui para que os
para que a gente possa assistir novamente e a gente poder, né, rever essas indicações e esses dados que você nos colocou, nos apresentou, dados recentes. Silvana, então, a sua última palavra e a gente encerra. Eu que agradeço, Graziele, essa oportunidade de poder falar disso, e eu desejo que vocês cuidem da saúde física, da saúde mental. Para trabalhar precisa dela, né? Então, cuidem-se e cuidem da equipe de vocês, que tudo vai dar certo, tá bom? Muito Joia. obrigada. Obrigada, Silvana. Eu desejo assim que seja um ano incrível, né? Porque a gente está aqui, né, começando o nosso semestre letivo, né? E a gente queria começar justamente no tema que a gente considera mais importante para um gestor de projeto, e você nos brindou, né, com este webinar. Fico Desejo uma muito boa feliz. noite. Boa noite a todos e a todas que estão conosco, e fiquem atentos à nossa agenda de webinar. A gente está aí com cursos ainda em aberto, né? Na nosso MBA, temos aqui também o nosso grupo de cursos voltados para ágil, e também não poderia deixar de dar um destaque ao curso do FII Online, da professora Ana Cristina Limonge, que é sobre Mental Health e qualidade de vida no trabalho, né? Para aqueles que querem ir seguir para uma linha bem específica, né? Então é isso. Obrigada, Silvana. Eu que Boa agradeço. noite. Tchau, boa noite.